Olá, meu nome é Lúcia. Tenho 71 anos e nunca imaginei que estaria aqui, contando essa história. Principalmente porque, por muito tempo, eu não acreditei que teria forças para sair da cama, quanto mais para falar sobre o que aconteceu. Era uma terça-feira comum de março. O tipo de dia que você esquece porque nada de especial acontece. Eu estava fazendo meu café da manhã como sempre fazia. Pão integral na torradeira, um ovo mexido e uma xícara de café preto. O rádio tocava baixinho na cozinha, anunciando a previsão do tempo. Mais um dia ensolarado. A luz entrava pelas frestas da persiana e formava listras douradas no piso de cerâmica que eu havia limpado no dia anterior. Aquela casa tinha sido meu lar por 43 anos. Cada canto guardava uma lembrança. A marca na parede da sala onde medíamos a altura da minha filha Sandra quando criança. O arranhão no batente da porta que o cachorro fez quando era filhote. A poltrona onde meu marido Antônio costumava sentar para ler o jornal todos os domingos, até seu falecimento há 8 anos. Depois que Antônio partiu, aprendi a viver sozinha. Não foi fácil. 52 anos de casamento deixam um vazio que parece impossível de preencher. Mas com o tempo, encontrei minha rotina. Tinha meu grupo de amigas do bingo às quintas-feiras. Frequentava aqui a igreja aos domingos. Fazia artesanato nas tardes de segunda e quarta. E claro, tinha Sandra, minha única filha, que vinha me visitar toda semana com meus 2 netos adorados. Sandra sempre foi meu orgulho. Formada em direito, inteligente, decidida. Tão diferente de mim que mal completei o antigo ginásio. Ela tinha herdado a determinação do pai. "Mãe, você precisa se cuidar", ela sempre dizia. E cuidava de mim, realmente. Depois que fiquei viúva, ela passou a gerenciar minhas finanças. "A senhora não precisa se preocupar com nada. Eu cuido de tudo", garantia. E eu confiava, completamente. Como não confiar na minha própria filha? Naquela terça-feira de março, o telefone tocou enquanto eu terminava meu café. Era Neide, minha vizinha e amiga há mais de 30 anos. "Lúcia, você tá em casa? Posso passar aí rapidinho? Achei uma correspondência sua na minha caixa de correio." "Claro, Neide. Acabei de tomar café. Vem tomar um comigo." 15 minutos depois, Neide batia na minha porta. Cabelos grisalhos perfeitamente tingidos num tom castanho, óculos de armação colorida pendurados numa correntinha e aquele sorriso que sempre me confortava nos dias difíceis. "Olha só o que veio parar na minha caixa", disse ela, me entregando um envelope oficial do banco. "Deve ser algum extrato. Sandra cuida dessas coisas pra mim", comentei, jogando o envelope sobre a mesa da cozinha, enquanto servia café para nós duas. "Lúcia, não sei não. Parece importante. Está escrito urgente, em vermelho." Algo no tom de voz de Neide me fez pegar o envelope novamente. Abri sem muito interesse, esperando encontrar uma daquelas promoções de empréstimo que os bancos vivem oferecendo para aposentados. Mas o que vi fez meu coração disparar e minhas mãos começarem a tremer. Era uma notificação de leilão, da minha casa. "Isso deve ser algum engano", murmurei, sentindo a garganta seca. "Minha casa está quitada há anos." Neide ajustou os óculos e leu por cima do meu ombro. "Lúcia, aqui diz que você tem uma hipoteca em aberto e que as prestações estão atrasadas há 6 meses. Impossível." Minha voz saiu mais fraca do que eu esperava. "Antônio pagou esta casa até o último centavo antes de se aposentar. Tenho os documentos guardados." Corri para o quarto, direto para a cômoda onde guardávamos todos os documentos importantes. A escritura da casa deveria estar ali, junto com os outros papéis. Mas quando abri a gaveta, algo estava errado. A pasta azul onde guardávamos os documentos da casa não estava lá. "Não está aqui", falei para Neide, que tinha me seguido.
Não entendo. Deve estar com a Sandra. Ela guarda algumas coisas importantes para mim. Neide me olhou com aquela expressão que eu conhecia bem. Era o mesmo olhar que ela me deu quando Antônio foi internado com um infarto, 3 dias antes de falecer. Um olhar que dizia que algo estava muito errado. Lúcia, acho melhor você ligar para a Sandra agora mesmo. Sentei na beirada da cama, sentindo-me subitamente exausta. A manhã ensolarada de repente parecia fria e cinzenta. Peguei o telefone da mesinha de cabeceira e disquei o número da minha filha. Oi, mãe. Estou em reunião agora. Posso te ligar depois? A voz de Sandra soou apressada. Sandra, chegou uma carta do banco, dizendo que minha casa vai a leilão por causa de uma hipoteca atrasada. Deve ter algum engano. Um silêncio do outro lado da linha. Tão longo que pensei que a ligação tinha caído. Sandra, você está aí? Mãe, Eu ia falar com a senhora sobre isso. Não é bem uma hipoteca, é um empréstimo. Precisei usar a casa como garantia para resolver uns problemas. Mas já estou resolvendo tudo. Não se preocupe. Meu coração parecia ter parado. Empréstimo? Que empréstimo, Sandra? Você fez um empréstimo usando minha casa como garantia? Como? Outro silêncio. Depois, um suspiro. Com a procuração que a senhora me deu, lembra? Para cuidar das suas coisas depois que o pai faleceu. Mãe, eu posso explicar tudo, mas agora não é um bom momento. Passo aí mais tarde, ok? Desliguei o telefone, sentindo como se o mundo estivesse girando ao meu redor. Neide me olhava com preocupação. Lúcia, você está pálida. Vem, vamos voltar para a cozinha. Vou fazer um chá para você. Segui Neide como um autômato. Minha mente tentava processar o que acabara de ouvir. Sandra, minha própria filha, tinha hipotecado minha casa sem me contar. A casa onde ela cresceu. A casa que seu pai trabalhou uma vida inteira para pagar. Deve haver algum mal-entendido, murmurei, mais para mim mesma do que para Neide. Sandra nunca faria isso comigo. Mas enquanto as horas passavam e Sandra não aparecia nem atendia minhas ligações, uma sensação gelada de traição começou a se formar no meu estômago. Liguei para meu neto Roberto, de 22 anos que estudava na faculdade em outra cidade. Vó, tudo bem? A voz animada de Roberto normalmente me acalmava, mas não naquele dia. Roberto, você sabe de alguma coisa sobre um empréstimo que sua mãe fez usando minha casa como garantia? Outro silêncio. Parecia que toda a minha família tinha combinado de ficar em silêncio comigo naquele dia. Vó, acho melhor a senhora conversar com a mãe sobre isso. Roberto, por favor. Preciso saber o que está acontecendo. Ouvi meu neto suspirar do outro lado da linha. Vó, eu não sei direito. Ouvi algumas conversas. Parece que o Fernando estava com problemas na empresa dele. Ia falir. Mãe pegou dinheiro emprestado para ajudar ele. Fernando. O namorado de Sandra há 3 anos. Empresário, segundo ela. Eu nunca tinha gostado muito dele. Havia algo no seu olhar que não me inspirava confiança. Mas Sandra, aos 46 anos, dizia ter finalmente encontrado o amor de sua vida depois do divórcio. Quanto dinheiro, Roberto? Eu não sei ao certo, vó. Mas ouvi mãe dizendo para alguém que foram 750 mil reais. 750 mil reais! O número ecoou na minha cabeça como um trovão. Era quase o valor da minha casa inteira, localizada num bom bairro da cidade. A casa que deveria ser a herança dos meus netos um dia. Obrigada por me contar, filho. Não se preocupe, vou resolver isso. Mas como? Como eu, uma viúva de 71 anos, com apenas a aposentadoria de professora primária, poderia resolver uma dívida de 750 mil reais? Quando Neide saiu, já era quase noite. Ela insistiu em ficar, preocupada com meu estado, mas precisava ir para casa cuidar do marido. Me liga se precisar de qualquer coisa,
A qualquer hora, disse, apertando minha mão com força antes de sair. Fiquei sozinha na sala, sentada na poltrona que era de Antônio, olhando para as paredes da casa que talvez não fosse mais minha por muito tempo. As fotos de família pareciam me observar dos porta-retratos. Sandra criança, sorrindo sem os dentes da frente. Sandra adolescente, séria na formatura do ensino médio. Sandra adulta, de toga e capelo na formatura da faculdade. Sandra com os filhos. Sandra, Sandra, Sandra. Minha filha. Minha única filha. Como ela pôde fazer isso comigo? O relógio da parede marcava 8 horas da noite quando a campainha tocou. Levantei-me devagar, sentindo cada um dos meus 71 anos pesarem sobre meus ombros. Sabia quem era antes mesmo de abrir a porta. Sandra estava parada ali, os olhos vermelhos como se tivesse chorado, segurando uma pasta debaixo do braço. Mãe, podemos conversar? Dei um passo para o lado, deixando-a entrar. Não disse nada. Não conseguia. O nó na minha garganta impedia qualquer palavra de sair. Sentamos na sala, frente a frente. A filha e a mãe. A traidora e a traída. Mãe, eu sei que errei. Sei que deveria ter te contado. Mas Fernando estava desesperado. Ia perder tudo o que construiu na vida. Eu só queria ajudar. Com o meu dinheiro. Com a minha casa. Minha voz saiu áspera, como se não fosse usada por dias. Era para ser temporário. Fernando ia devolver tudo com juros em poucos meses. Foi o que ele prometeu, mas as coisas não saíram como planejado. E onde está o Fernando agora? Sandra abaixou os olhos. Não sei. Ele desapareceu há 3 semanas. Não atende o telefone. O escritório dele está fechado. Foi como levar um soco no estômago. Não bastava minha filha ter me traído. Ela mesma havia sido enganada. E a minha casa, Sandra? O que vai acontecer com a minha casa? Sandra abriu a pasta que trazia. Dentro havia vários documentos, incluindo a escritura da minha casa. Minha escritura que ela tinha pegado sem minha autorização. Temos 30 dias para regularizar a situação antes do leilão. Eu vendi meu apartamento. Consegui 500 mil reais. Ainda faltam 250 mil. Mais os juros. Fiquei olhando para minha filha. Uma advogada formada. Uma mulher inteligente que eu sempre acreditei ser sensata. Que agora admitia ter sido completamente enganada por um golpista. E que tinha me arrastado junto para o abismo. Como você pôde, Sandra? Como pôde fazer isso comigo? Com a casa do seu pai? As lágrimas escorriam pelo rosto da minha filha. Mãe, eu sinto muito. Muito mesmo. Eu vou consertar isso. Eu prometo. Nem que eu tenha que trabalhar pelo resto da vida. Mas eu sabia naquele momento que algumas coisas não podem ser consertadas. A confiança, uma vez quebrada, é como um vaso de cristal estilhaçado. Você pode colar os pedaços, mas as rachaduras sempre estarão lá, visíveis, frágeis. Acho melhor você ir embora agora, disse levantando-me da poltrona. Preciso ficar sozinha. Mãe, por favor. Vá embora, Sandra. Amanhã. Amanhã conversamos mais. Depois que ela saiu, voltei para a poltrona. O silêncio da casa parecia ensurdecedor. Olhei para o retrato de Antônio na estante. O que vamos fazer agora, velho? Perguntei em voz alta, como se ele pudesse me ouvir de onde quer que estivesse. Como se pudesse me aconselhar, me confortar, como fazia nos 52 anos que passamos juntos. Mas Antônio não estava mais ali. E eu nunca havia me sentido tão sozinha em toda a minha vida. Naquela noite, deitada na cama onde tantas vezes dormi ao lado do meu marido, chorei como não chorava desde o dia do seu funeral. Chorei pela traição, pela confiança quebrada, pela ingenuidade de acreditar que minha própria filha sempre colocaria meu bem-estar acima de tudo. Chorei pelo futuro incerto que me aguardava. E foi ali,
no escuro, com o rosto molhado de lágrimas, que tomei uma decisão. Eu não seria apenas uma vítima nessa história. De alguma forma, eu encontraria um caminho. De alguma forma, eu salvaria minha casa. De alguma forma, eu reconstruiria minha vida. Mas primeiro, precisava enfrentar a dor da traição. E essa dor, eu sabia, seria a parte mais difícil da jornada que tinha pela frente. Dormi pouco naquela noite. Acordei antes mesmo do sol nascer, com a cabeça pesada e o coração ainda mais. O silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo tic-tac do relógio antigo da sala, aquele que Antônio havia consertado tantas vezes. Às 5:30 da manhã, desisti de tentar dormir. Levantei, coloquei meu roupão azul desbotado e fui para a cozinha. Fiz café mais forte do que o habitual. Precisava de toda a energia possível para enfrentar o que viria pela frente. Sentei-me à mesa da cozinha, aquela mesma onde tantas vezes nossa família se reuniu para jantar, comemorar aniversários, resolver problemas. Agora era apenas eu e uma xícara de café amargo. "Pense, Lúcia, pense", murmurei para mim mesma. A realidade dos números era assustadora. Faltavam R$ 250 mil para salvar minha casa. Minha aposentadoria como professora primária mal dava para cobrir minhas despesas mensais. Eu tinha algumas economias guardadas ao longo dos anos, cerca de R$ 35 mil, que mantinha para emergências médicas ou para não dar trabalho, como costumava dizer para Sandra. Mas estava longe, muito longe do necessário. Quando o sol finalmente nasceu, tingindo a cozinha com tons alaranjados, eu já havia enchido 2 páginas de um caderno velho com cálculos e possibilidades. Nenhuma delas parecia viável. Às 9 horas, o telefone tocou. Era Sandra. "Mãe, como você está?" "Como acha que estou, Sandra?" Minha voz saiu mais dura do que pretendia, mas a mágoa ainda estava muito fresca. Eu entendo, mãe. Olha, estou indo para o banco agora. Vou ver se consigo negociar os juros, talvez aumentar o prazo. Depois passo aí para te contar. Faça o que achar melhor. Um silêncio pesado. Depois, a voz de Sandra, embargada. "Mãe, eu sei que errei muito. Sei que talvez nunca me perdoe, mas vou fazer tudo o que puder para consertar isso." Desliguei sem responder. Era cedo demais para palavras de reconciliação. A ferida ainda sangrava. A campainha tocou por volta das 10 horas. Era Neide, com uma cesta de pães que havia acabado de assar. "Imaginei que você não teria vontade de cozinhar hoje", disse ela, entrando sem esperar convite. Neide era assim, prática, direta, sem rodeios. Era o que eu mais gostava nela. Contei-lhe sobre a conversa com Sandra, sobre o namorado golpista, sobre os R$ 250 mil que faltavam. "Que situação, Lúcia!" Neide balançou a cabeça, servindo-nos café. O cheiro doce dos pães de canela encheu a cozinha, trazendo um breve momento de conforto. "Mas deve haver alguma solução. Você já pensou em vender alguma coisa?" "Vender o quê, Neide? Não tenho nada que valha tanto dinheiro além desta casa." "E aquelas joias que o Antônio te deu? Você sempre disse que valiam uma pequena fortuna." Levei a mão instintivamente ao pescoço, onde costumava usar o colar de pérolas que Antônio me dera em nosso 30º aniversário de casamento. Não o usava mais, nem as outras peças que ficavam guardadas numa caixa de veludo na gaveta da cômoda. São as lembranças que tenho dele, Neide, e de qualquer forma, não valem nem perto do que precisamos. Neide apertou minha mão sobre a mesa. Suas mãos eram ásperas, marcadas por décadas trabalhando como costureira. Mãos honestas, pensei. Mãos em que eu podia confiar. "E aquele terreno no interior? O que vocês compraram para pôr para a aposentadoria?" O terreno. Eu havia quase esquecido. Um pequeno lote na cidade vizinha onde Antônio sonhava construir uma casa para passarmos
os anos de aposentadoria. Nunca tivemos dinheiro para construir. E depois que ele faleceu, o terreno ficou esquecido. Eu nem sabia mais quanto valia. Precisamos descobrir quanto vale esse terreno, disse Neide, já pegando o telefone. Meu sobrinho Henrique é corretor de imóveis. Ele pode nos ajudar. Por um breve momento, senti uma centelha de esperança. Talvez, apenas talvez, houvesse uma saída. Henrique veio naquela mesma tarde. Um rapaz simpático de uns 40 anos, com um tablet na mão e um sorriso confiante. Olhou os documentos do terreno, fez algumas ligações, digitou informações no tablet. Dona Lúcia, pelo que estou vendo, o terreno está numa área que valorizou bastante nos últimos anos. Uma construtora comprou vários lotes ali perto, para um condomínio. Na minha estimativa, a senhora conseguiria entre 100 e 120 mil reais por ele. Era menos da metade do que precisávamos. Mas era alguma coisa. Era um começo. Quanto tempo levaria para vender? Se a senhora aceitar a oferta mais baixa, podemos fechar em 2 semanas. Conheço alguns investidores que estariam interessados. 2 semanas. O leilão seria em 30 dias. O tempo estava correndo. Tudo bem, Henrique. Vamos vender pelo melhor preço que conseguir o mais rápido possível. Depois que Henrique saiu, me sentei na sala com Neide, fazendo novos cálculos. Com o terreno e minhas economias, chegaríamos a cerca de 150 mil reais. Ainda faltariam 100 mil. E o que você acha de pedir um empréstimo no banco? Sugeriu Neide. Com a minha idade, que banco emprestaria para uma senhora de 71 anos? Você tem a aposentadoria como garantia. Que mal cobre minhas despesas, Neide. Ficamos em silêncio, o peso da situação pesando sobre nós. Foi quando Sandra chegou. Ela parecia ter envelhecido anos em apenas um dia. Os olhos estavam inchados, o cabelo normalmente impecável estava despenteado. Mãe, consegui negociar com o banco. Eles aceitaram estender o prazo para 60 dias e reduzir um pouco os juros, mas o valor principal continua o mesmo. Contei a ela sobre o terreno e minhas economias. Então ainda faltam 100 mil, ela murmurou, sentando-se pesadamente no sofá. Eu já vendi tudo que podia. O apartamento, o carro, até minhas joias. Não sei mais o que fazer. Ver minha filha assim, derrotada, mexeu com algo dentro de mim. Apesar da mágoa, apesar da traição, era minha filha. A menina que eu embalaara nas noites de febre, que eu ensinara a ler, que eu vira crescer e se tornar mulher. Vamos dar um jeito, disse, surpreendendo a mim mesma. De alguma forma, vamos resolver isso. Foi a primeira vez desde que descobri a traição que senti algo além de raiva e tristeza. Era uma determinação que vinha de algum lugar profundo dentro de mim. A mesma determinação que me fizera criar uma filha sozinha depois que Antônio morreu. A mesma determinação que me mantivera em pé quando achei que não conseguiria mais seguir. Naquela noite, depois que Sandra e Neide foram embora, fui até o antigo escritório de Antônio, um quartinho que mantive intacto desde sua morte. Sentei-me na velha cadeira de couro que fora dele e abri a gaveta da escrivaninha. Dentro estava o álbum de fotografias do nosso casamento. Abri-o com cuidado. O cheiro de papel antigo me trouxe lembranças instantâneas. Ali estávamos nós, jovens, sorridentes, cheios de esperança. Antônio com seu terno alugado, eu com o vestido que minha mãe ajudara a costurar. Virando as páginas amareladas, vi nossa vida juntos se desenrolar. A compra da casa, o nascimento de Sandra, aniversários, formaturas, momentos simples do dia a dia. O que você faria, Antônio? Perguntei em voz alta, tocando seu rosto jovem na fotografia. Como resolveria isso? Foi quando notei algo estranho na última página do álbum. Um pequeno envelope, amarelado pelo tempo,
estava colado na contracapa. Nunca tinha reparado nele antes. Com cuidado, destaquei-o e abri. Dentro havia uma carta, escrita com a caligrafia inconfundível de Antônio. Minha querida Lúcia, começava. Se você está lendo isto, provavelmente já não estou mais ao seu lado. Espero ter vivido o suficiente para ver nossa Sandra formada e feliz, para conhecer nossos netos, para envelhecer ao seu lado como sempre sonhei. Mas se o destino quis diferente, deixo estas palavras como meu último presente para você. Você sempre foi minha rocha, minha fortaleza, muito mais forte do que jamais admitiu ser. Foi você quem me deu força quando quis desistir de tudo. Foi você quem me ensinou o verdadeiro significado de perseverança. Lembra quando perdemos tudo naquela enchente de 78? Você estava grávida de Sandra. Tínhamos acabado de comprar nossa primeira casa. E em uma noite, a água levou tudo. Achei que não nos recuperaríamos. Mas você me olhou com aqueles olhos determinados e disse: vamos recomeçar, Antônio. Juntos, sempre conseguimos. E conseguimos, não é? Reconstruímos nossa vida do zero. Compramos esta casa que tanto amamos. Criamos nossa filha com dignidade e amor. Tudo porque você nunca, jamais desistiu. Então, meu amor, se algum dia você se sentir perdida sem mim, lembre-se, você é muito mais forte do que imagina. Você é capaz de superar qualquer desafio que a vida colocar em seu caminho. E para ajudá-la nessa jornada, deixo um último presente. Algo que guardei para um momento de real necessidade. Procure no fundo falso da gaveta de meias, onde guardo aquele relógio do meu pai. Com todo o meu amor, para sempre seu, Antônio. As lágrimas embaçavam minha visão enquanto corria para o quarto. O guarda-roupa antigo ainda tinha o cheiro dele, mesmo depois de tantos anos. Abri a gaveta de meias, aquela que eu raramente mexia, porque não tinha coragem de me desfazer das coisas dele. No fundo, como ele havia descrito, encontrei uma pequena caixa de madeira. Dentro, embrulhado num lenço de seda, estava o relógio de bolso que pertencera ao pai de Antônio. Eu sabia que ele o guardava como recordação, mas nunca soube que tinha um compartimento secreto. Com dedos trêmulos, abri a tampa traseira do relógio e lá estava. Um fundo falso, tão bem feito, que seria impossível notar sem saber o que procurar. E dentro dele, um pequeno pedaço de papel. Um certificado de propriedade. De barras de ouro. Meu Deus! Murmurei, mal acreditando no que lia. Antônio, meu cauteloso e previdente Antônio, havia comprado ouro ao longo dos anos. Pequenas quantidades, guardadas em um cofre de banco. Segundo o certificado, o valor atual na época da compra era de R$ 45 mil. Mas isso fora há quase 10 anos. Quanto valeria agora? Na manhã seguinte, mal o banco abriu, lá estava eu, com o certificado na mão e o coração aos pulos. O gerente, um jovem que não me conhecia, olhou o documento com ceticismo. Senhora Lúcia, vou precisar verificar isso no sistema. Não temos registro atualizado de investimentos tão antigos no nosso sistema atual. Esperei por quase 2 horas, sentada naquelas cadeiras desconfortáveis, observando pessoas mais jovens entrarem e saírem com seus problemas financeiros, que pareciam tão distantes da minha realidade. Finalmente o gerente me chamou de volta. Seu semblante havia mudado completamente. Senhora Lúcia, peço desculpas pela demora. Tivemos que acessar arquivos antigos. O investimento do seu marido realmente existe. São 5 barras de ouro de 100 gramas cada, guardadas em nosso cofre central. Com a valorização do ouro nos últimos anos, o valor atual está em aproximadamente R$ 125 mil. Senti como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Com o terreno, minhas economias e agora o ouro de Antônio, teríamos os R$ 250 mil necessários. Poderíamos salvar a casa.
Quero vender o ouro, por favor, disse ao gerente. Todas as barras. Tem certeza, senhora? O ouro é um excelente investimento de longo prazo. Tenho. Meu marido guardou esse ouro exatamente para um momento como este. O processo de venda levaria alguns dias, mas o gerente me garantiu que poderíamos concluir tudo dentro do nosso prazo. Saí do banco sentindo algo que não sentia há dias. Esperança. Liguei para Sandra assim que cheguei em casa. Sandra, acho que encontramos uma solução. Contei a ela sobre a carta de Antônio, sobre o ouro escondido. Ela chorou do outro lado da linha. Pai, ele sempre pensou em tudo, não é? Sim, ele sempre cuidou de nós, mesmo sabendo que um dia não estaria mais aqui. Mãe, eu sinto tanto, tanto. Nunca quis te magoar. Nunca imaginei que Fernando fosse capaz. Eu sei, filha. E percebi naquele momento que era verdade. Eu sabia que Sandra, apesar do erro terrível que cometera, jamais tivera a intenção de me prejudicar. Ela havia sido enganada, manipulada por um homem em quem confiara. Assim como eu havia sido enganada de certa forma, por confiar cegamente nela. Estávamos as duas aprendendo dolorosas lições sobre confiança, sobre vulnerabilidade, sobre as pessoas em quem escolhemos acreditar. Nas semanas seguintes, trabalhamos juntas para resolver a situação. Vendemos o terreno por R$115 mil, um pouco acima da estimativa inicial. O ouro foi vendido por R$127 mil. Com minhas economias, chegamos aos 250 mil que precisávamos para quitar o empréstimo. No dia em que fomos ao banco fazer o pagamento, Sandra segurou minha mão com força, enquanto o gerente processava os documentos. Pronto, senhora Lúcia, disse ele, entregando-me um recibo. Sua casa está livre de qualquer ônus. Aqui está a escritura atualizada. Segurei o documento como se fosse o mais precioso tesouro do mundo. De certa forma, era. Não era apenas um pedaço de papel garantindo a propriedade da minha casa. Era a segurança do meu lar, das minhas memórias, do meu futuro. Conseguimos, mãe! Sandra sussurrou, as lágrimas escorrendo livremente pelo seu rosto. Sim, filha, conseguimos. Mas enquanto saíamos do banco, lado a lado, eu sabia que nossa jornada estava longe do fim. Havíamos salvado a casa, mas ainda tínhamos muito a reconstruir. A confiança quebrada, o relacionamento abalado, as feridas emocionais que a traição havia deixado. E eu, aos 71 anos, tinha que encontrar uma forma de seguir em frente, de perdoar, talvez, de recomeçar, com certeza, de encontrar um novo caminho para a felicidade, quando achava que essa possibilidade já não existia mais para mim. Vamos tomar um café? Convidei Sandra quando saímos na rua ensolarada. Acho que precisamos conversar, de verdade. Sandra me olhou surpresa, e então assentiu. Eu adoraria, mãe. Caminhamos juntas até uma cafeteria próxima, o primeiro passo de uma longa jornada de reconciliação. Uma jornada que eu não sabia ainda onde nos levaria, mas que precisávamos começar. E enquanto caminhávamos, senti um vento suave tocar meu rosto, como uma carícia gentil. Quase pude ouvir a voz de Antônio sussurrando ao meu ouvido. Você é muito mais forte do que imagina, Lúcia. Talvez ele estivesse certo. Talvez, mesmo aos 71 anos, eu ainda tivesse forças para reconstruir minha vida mais uma vez, para aprender a confiar novamente, para encontrar um novo propósito. Talvez esta não fosse apenas uma história de traição, mas também de redenção, de novos começos, de descobrir que não importa a idade, sempre é possível encontrar um caminho para a felicidade. Sentamos numa pequena mesa junto à janela da cafeteria. Era um lugar aconchegante, com cheiro de café recém-moído e pães saindo do forno. Pedi um café com leite e um pedaço de bolo de cenoura. Sandra optou apenas por um café preto, sem açúcar. Notei como ela estava mais magra,
com olheiras profundas que a maquiagem não conseguia esconder completamente. Você não está se alimentando direito, comentei, empurrando meu prato de bolo na direção dela. Não tenho tido muito apetite, mãe. Um silêncio desconfortável pairou entre nós. Tantas coisas para dizer, e nenhuma de nós sabia por onde começar. Como estão as crianças? Perguntei finalmente, referindo-me aos meus netos. Roberto está bem, focado na faculdade. Beatriz está preocupada com tudo isso. Sandra mexia a colher no café sem realmente bebê-lo. Ela pergunta por você todos os dias. Beatriz, minha neta de 17 anos. Sempre tão sensível, tão parecida comigo na juventude. Diga a ela que estou bem, que pode vir me visitar quando quiser. Sandra assentiu, engolindo em seco. Mãe, eu sei que pedir desculpas não é suficiente. Sei que traí sua confiança da pior maneira possível. Mas preciso que saiba que nunca, jamais, tive a intenção de prejudicá-la. Olhei pela janela, observando as pessoas passando na calçada. Jovens com celulares nas mãos, mães com carrinhos de bebê, idosos de braços dados, cada um com sua própria história, suas próprias lutas invisíveis. Você sabe por que doeu tanto, Sandra? Voltei a encará-la. Não foi só pela casa ou pelo dinheiro. Foi porque você não confiou em mim o suficiente para me contar. Você tomou decisões que afetavam minha vida, sem me incluir nelas. Eu estava tentando te proteger, mãe. Não queria te preocupar. Me proteger? Dei uma risada seca. Olha onde estamos agora. Eu tive que descobrir que poderia perder minha casa através de uma carta, que por acaso foi parar na caixa de correio da vizinha. Isso não é proteção, Sandra. É controle. Ela abaixou os olhos envergonhada. Você tem razão. Eu acho que sempre te vi como alguém que precisava ser cuidada. Principalmente depois que pai faleceu. Nunca te enxerguei realmente como uma mulher capaz e independente. Suas palavras me atingiram com uma clareza dolorosa. Era verdade. Desde a morte de Antônio, Sandra havia assumido uma postura quase maternal comigo. E eu, em minha dor e solidão, havia permitido. Tinha cedido controle sobre aspectos importantes da minha vida, contente em me deixar levar. Acho que nós duas cometemos erros, admiti, surpreendendo a mim mesma com essa constatação. Eu deveria ter permanecido mais envolvida nas minhas próprias decisões. Não deveria ter delegado minha vida financeira inteiramente a você. Sandra me olhou surpresa. Claramente esperava apenas acusações, não uma admissão de responsabilidade compartilhada. O que aconteceu com o Fernando? Perguntei, mudando levemente o assunto. Alguma notícia? Sandra suspirou. A polícia o encontrou na semana passada. Estava em outra cidade, já envolvido com outra mulher, provavelmente preparando o mesmo golpe. Ela passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso que fazia desde criança. Ele está preso agora. Parece que havia outros boletins de ocorrência contra ele, outros casos similares. E como você está lidando com isso? Destruída. Não só pelo dinheiro, mãe, mas por ter sido tão estúpida, tão cega. Eu realmente acreditei que ele me amava. Estendi minha mão sobre a mesa e segurei a dela. Estavam frias, trêmulas. O amor pode nos cegar, filha. Acredite, eu sei disso. Você consegue me perdoar algum dia? Olhei para minha filha, para a menina que eu embalara em meus braços, para a adolescente rebelde que me desafiava, para a mulher que se tornara imperfeita, falível, humana, como todos nós. Perdão não é algo que acontece de uma hora para outra, Sandra. É um processo. Estamos apenas começando. Mas sim, acho que com o tempo, poderemos reconstruir o que foi quebrado. Ela apertou minha mão, as lágrimas escorrendo silenciosamente.
Obrigada, mãe, por esta chance. Ficamos ali por quase 2 horas, conversando como não fazíamos há anos. Realmente conversando, não apenas trocando informações superficiais sobre o dia a dia. Sandra me contou sobre seus medos, suas inseguranças após o divórcio. Como Fernando parecera ser a resposta para sua solidão. Falou da pressão no trabalho, das dificuldades com os filhos adolescentes. E eu falei sobre minha vida após a morte de Antônio. A solidão que nunca admiti completamente. O medo de ser um fardo. A sensação de não ter mais um propósito claro, depois que meu papel como esposa terminara. Você sempre foi mais do que apenas a esposa do pai, disse Sandra. Você é uma mulher incrível por si só, forte, determinada, sábia. Foi você quem me ensinou a nunca desistir, sabia? Suas palavras tocaram algo profundo dentro de mim. Por tanto tempo eu havia me definido através dos papéis que desempenhava. Filha, esposa, mãe, avó. Talvez fosse hora de redescobrir quem era Lúcia, a mulher, independente de todos esses papéis. Quando nos despedimos na porta da cafeteria, o abraço que trocamos foi diferente. Ainda havia dor, ainda havia mágoa, mas havia também um novo entendimento. Um primeiro passo em direção à cura. Vou passar no final de semana com os meninos, pode ser? Perguntou Sandra. Claro, vou fazer aquele bolo de fubá que a Beatriz adora. Voltei para casa sentindo-me estranhamente leve. Como se um peso que eu carregava há anos, não apenas desde a descoberta da traição, mas talvez desde a morte de Antônio, tivesse começado a se dissipar. Entrei na sala e olhei ao redor com novos olhos. A casa que quase perdi. O lar que havia conseguido salvar. Mas agora, pela primeira vez, me perguntei: era isto que eu realmente queria? Continuar exatamente como estava antes? Nos dias que se seguiram, comecei a fazer pequenas mudanças. Rearranjar os móveis. Doar roupas antigas que não usava mais. Limpar armários cheios de coisas guardadas por precaução. Era como se estivesse limpando não apenas espaços físicos, mas também espaços emocionais dentro de mim. Uma semana depois da nossa conversa na cafeteria, recebi uma visita inesperada. Era a Glória, uma antiga colega dos tempos em que eu lecionava. Não nos víamos há pelo menos 5 anos. Lúcia, quanto tempo! Ela me abraçou calorosamente na porta. Glória sempre fora assim, expansiva, calorosa. Aos 73 anos mantinha a mesma energia contagiante de sempre. Estava passando pelo bairro e pensei em dar um pulo. Servimos café na varanda dos fundos, observando o pequeno jardim que eu mantinha mais por hábito do que por prazer nos últimos anos. E como vai a vida de aposentada? Perguntei. Glória havia se aposentado 2 anos depois de mim. Aposentada? Ela riu. Mal tenho tempo para respirar. Estou dando aulas de reforço para crianças carentes 3 vezes por semana. E comecei a fazer trabalho voluntário no asilo municipal. Sério? Você sempre disse que mal podia esperar para descansar quando se aposentasse. Ah, descansei por uns 6 meses. Depois percebi que estava ficando entediada e deprimida. Precisava me sentir útil novamente. Enquanto Glória contava sobre seus projetos, seus olhos brilhavam com um entusiasmo que eu não via nos meus próprios olhos há muito tempo. Ela falava das crianças que ensinava, dos idosos que visitava, das pequenas vitórias que celebrava. E você, Lúcia? O que tem feito? Hesitei. O que eu tinha feito nos últimos 8 anos desde a morte de Antônio? Bingo às quintas, igreja aos domingos, artesanato que ninguém usava, dias e mais dias assistindo novelas, esperando pelas visitas de Sandra e dos netos. Não muito, admiti. Acho que meio que parei. Glória me olhou com uma mistura de compreensão e desafio. Sabe o que acho? Que você é jovem demais para ficar parada. Ri. Jovem?
Glória, tenho 71 anos. E daí? Minha mãe começou a faculdade aos 75. Meu pai aprendeu a nadar aos 80. Idade é só um número, Lúcia. O que importa é como você se sente por dentro. Suas palavras ficaram comigo muito depois que ela foi embora. Jovem demais para ficar parada. Era uma perspectiva que eu não havia considerado. Sempre pensei na velhice como um tempo de descanso, de espera. Mas espera pelo quê, exatamente? Na manhã seguinte, peguei o jornal local e fui direto para a seção de classificados. Havia um pequeno anúncio que dizia: Centro Comunitário do Bairro Verde busca voluntários para programa de alfabetização de adultos. Experiência em educação é um diferencial. O Bairro Verde ficava a apenas 20 minutos de ônibus da minha casa. Eu tinha sido professora primária por 32 anos. A alfabetização era minha especialidade. Antes que pudesse mudar de ideia, peguei o telefone e liguei para o número do anúncio. Centro Comunitário. Bom dia. Bom dia. Estou ligando sobre o anúncio de voluntários para a alfabetização. Ah, sim. Ótimo. Poderia vir para uma entrevista amanhã de manhã? Entrevista. A palavra me assustou um pouco. Há quanto tempo eu não passava por uma entrevista? Décadas, provavelmente. Sim, claro. Que horas? Às 9 estaria bom? Perfeito. Estarei lá. Quando desliguei, meu coração batia acelerado. O que eu estava fazendo? Aos 71 anos, começando algo novo. Era loucura. E ainda assim, senti uma empolgação que não sentia há anos. No dia seguinte, acordei cedo, mais ansiosa do que deveria estar. Escolhi cuidadosamente o que vestir. Uma saia azul marinho, uma blusa branca, um casaquinho leve. Penteei o cabelo com esmero. Passei um batom discreto. Queria parecer profissional, confiável. O centro comunitário era um prédio simples, pintado de verde claro, com um pequeno jardim na frente. Havia crianças brincando num parquinho lateral e algumas senhoras conversando na entrada. Respirei fundo e entrei. Fui recebida por uma mulher de meia idade, cabelos cacheados e sorriso caloroso. Dona Lúcia, sou Helena, coordenadora do programa de alfabetização. É um prazer conhecê-la. Ela me conduziu até uma pequena sala, onde conversamos por quase 1 hora. Falei sobre minha experiência como professora, minhas técnicas de alfabetização, minha paixão pelo ensino que, percebi enquanto falava, nunca havia realmente desaparecido. Bem, Dona Lúcia, acho que a senhora é exatamente o que estávamos procurando, disse Helena ao final da entrevista. Temos um grupo de 12 adultos, a maioria trabalhadores da construção civil e empregadas domésticas, que nunca tiveram oportunidade de aprender a ler e escrever. As aulas são às terças e quintas, das 2 às 4 da tarde. A senhora teria disponibilidade? Sim, tenho. Minha voz saiu mais firme do que esperava. Ótimo! Poderia começar na próxima semana? Saí do centro comunitário sentindo-me 20 anos mais jovem. Tinha um propósito novamente. Algo para acordar todas as manhãs. Algo para me preparar, para me dedicar. No caminho de volta para casa, passei em frente a uma livraria e não resisti a entrar. Comprei 3 livros sobre métodos modernos de alfabetização. Precisava me atualizar, afinal. Quando cheguei em casa, o telefone estava tocando. Era Sandra. Mãe, tudo bem? Liguei algumas vezes. Desculpe, filha. Eu saí. Saiu? Aonde? Contei a ela sobre o centro comunitário, sobre as aulas que começaria a dar. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Mãe, isso é maravilhoso. Estou tão feliz por você. Sério? Não acha que estou velha demais para isso? Velha. Você? Nunca. Mãe, você sempre foi a pessoa mais enérgica e dedicada que conheço. Essas pessoas têm sorte de ter você como professora. Sua reação me surpreendeu.
Por alguma razão eu esperava ceticismo, talvez até preocupação. Mas o entusiasmo genuíno na voz de Sandra me encheu de confiança. Na semana seguinte, dei minha primeira aula. Estava nervosa como uma professora recém-formada. Minhas mãos tremiam levemente enquanto organizava o material que havia preparado. Mas quando os alunos começaram a chegar, homens e mulheres de várias idades, com mãos calejadas pelo trabalho duro e olhos brilhantes de expectativa, senti-me em casa novamente. Boa tarde a todos, comecei. Meu nome é Lúcia e estou aqui para caminharmos juntos numa jornada maravilhosa. A descoberta da leitura e da escrita. Vi sorrisos tímidos, alguns acenos de cabeça. Um senhor de talvez 60 anos, sentado na primeira fila, tinha lágrimas nos olhos. Nunca é tarde para aprender, continuei. Eu mesma, aos 71 anos, estou aprendendo algo novo hoje. Estou aprendendo a ser professora de adultos, algo que nunca fiz antes. Então vamos aprender juntos, combinado? As semanas se transformaram em meses. Minhas aulas às terças e quintas tornaram-se o ponto alto da minha semana. Ver o progresso dos meus alunos, o brilho nos olhos do seu Vicente quando conseguiu escrever seu próprio nome pela primeira vez, a alegria da dona Olívia ao ler um bilhete deixado pela neta. Era uma recompensa que nenhum dinheiro poderia comprar. Enquanto isso, meu relacionamento com Sandra também evoluía. Não era perfeito. Ainda havia momentos de tensão. Ainda havia feridas em processo de cicatrização. Mas estávamos nos reconectando de uma forma mais autêntica, mais honesta. Um domingo, cerca de 4 meses após a descoberta da traição, Sandra apareceu com os filhos para o almoço. Roberto, meu neto mais velho, me abraçou com força quando chegou. Vó, a senhora está diferente. Mas, não sei, radiante? Sorri. Deve ser o novo corte de cabelo. Eu havia de fato cortado o cabelo recentemente. Depois de décadas usando o mesmo estilo, um coque baixo, prático e discreto, havia optado por algo mais curto, mais moderno. A cabeleireira, uma jovem de 20 e poucos anos, tinha ficado surpresa com meu pedido. Tem certeza, dona? É uma mudança e tanto. Tenho. Está na hora de algumas mudanças na minha vida. Enquanto servíamos o almoço, uma lasanha que Roberto e eu havíamos preparado juntos, notei como a dinâmica familiar havia se alterado. Não era apenas o meu relacionamento com Sandra que estava diferente. Era como eu me posicionava dentro da família. Não mais apenas como a matriarca passiva que precisava ser cuidada, mas como uma mulher com voz própria, com uma vida própria. Mãe, tenho novidades, disse Sandra, enquanto tomávamos café após o almoço. Consegui um emprego novo. Vou trabalhar no departamento jurídico de uma ONG. O salário é menor, mas o trabalho é muito mais gratificante. Isso é ótimo, filha. Que tipo de ONG? Eles trabalham com mulheres vítimas de violência doméstica. Oferecem assistência jurídica gratuita. Olhei para minha filha com um novo respeito. Depois de tudo que havia passado, a traição de Fernando, a quase perda da minha casa, o processo doloroso de reconquistar minha confiança, ela estava encontrando um caminho para transformar sua dor em algo positivo. Estou orgulhosa de você, Sandra. Seus olhos se encheram de lágrimas. Obrigada, mãe. Isso significa muito vindo de você. Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei-me na varanda dos fundos com uma xícara de chá. O céu estava claro, pontilhado de estrelas. Uma brisa suave agitava as folhas do limoeiro que Antônio havia plantado décadas atrás. Pensei em tudo o que havia acontecido nos últimos meses. A traição devastadora. A quase perda da minha casa. A redescoberta de um propósito através do ensino. A lenta reconstrução da minha relação com Sandra. Era uma jornada que eu jamais teria escolhido voluntariamente. A dor havia sido real, profunda,
transformadora. Mas percebi, sentada ali sob o céu estrelado, que essa jornada me havia trazido a um lugar que eu não alcançaria de outra forma. Eu havia redescoberto minha força, minha identidade para além dos papéis de esposa, mãe e avó. Havia aprendido que mesmo aos 71 anos, ainda era possível reinventar-se, recomeçar, redescobrir alegrias que achava perdidas para sempre. A traição de Sandra havia partido meu coração, sim. Mas das rachaduras, algo novo estava nascendo. Algo inesperado e, de certa forma, maravilhoso. Então o telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era quase 10 da noite, uma hora incomum para ligações. Alô? Dona Lúcia? Era a voz de Helena, a coordenadora do centro comunitário. Ela parecia agitada. Desculpe ligar tão tarde, mas aconteceu algo que não pode esperar até amanhã. O que houve, Helena? Recebemos uma notificação da prefeitura hoje. O prédio do centro foi vendido. Temos 60 dias para desocupar o espaço. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Vendido como assim? E o que vai acontecer com os programas? Com as aulas? Não sabemos ainda. Estamos tentando encontrar outro espaço, mas com o nosso orçamento limitado. Sinceramente, não sei se conseguiremos continuar. Quando desliguei o telefone, senti uma onda de indignação crescer dentro de mim. Não podia deixar isso acontecer. Não podia permitir que aquelas pessoas, meus alunos que haviam confiado em mim, que estavam finalmente aprendendo a ler e escrever, perdessem essa oportunidade. Mas o que eu, uma professora aposentada de 71 anos, poderia fazer contra a venda de um prédio? Contra as forças do mercado imobiliário, da gentrificação, do progresso que tantas vezes atropelava os mais vulneráveis? Sentei-me novamente na varanda, sentindo-me subitamente pequena e impotente diante desse novo desafio. Mas então, como um sussurro distante, lembrei-me das palavras de Antônio em sua carta. Você é muito mais forte do que imagina, Lúcia. E talvez ele estivesse certo. Talvez, mesmo diante desse novo obstáculo aparentemente intransponível, eu pudesse encontrar um caminho. Talvez essa fosse apenas mais uma parte da minha jornada de redescoberta, de renascimento. Com essa determinação nascente, voltei para dentro de casa e peguei um caderno e uma caneta. Comecei a escrever ideias, possibilidades, planos. Não sabia ainda como, mas de alguma forma encontraria um jeito de salvar aquele programa que havia se tornado tão importante para mim e para meus alunos. A noite avançava, mas eu continuava escrevendo, planejando, sonhando. Porque havia aprendido, através da dor e da superação, que nunca é tarde para lutar pelo que importa. Nunca é tarde para se reinventar. Nunca é tarde para transformar uma traição em um novo começo. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza que não sentia há anos. Durante a noite, uma ideia havia se formado em minha mente. Era ousada, talvez até insensata para uma senhora da minha idade. Mas quanto mais pensava nela, mais certa me sentia. Peguei o telefone e liguei para Sandra. Filha, desculpe ligar tão cedo, mas preciso da sua ajuda. Como advogada. Marquei um café com Sandra para aquela tarde. Ela chegou pontualmente às 2 horas, vestida com seu terno de trabalho, parecendo intrigada com meu pedido urgente. O que aconteceu, mãe? Você parecia agitada no telefone. Contei a ela sobre a situação do centro comunitário, sobre a venda do prédio, sobre o risco iminente de encerramento do programa de alfabetização. É terrível realmente, concordou Sandra. Mas não entendo como posso ajudar como advogada. A venda é provavelmente legal. Respirei fundo. Era hora de revelar meu plano. Quero comprar o prédio. Sandra me encarou boquiaberta. Você quer... o quê? Comprar o prédio do centro comunitário.
Ou pelo menos, alugar um espaço adequado para continuar o programa. Mãe, você está falando sério? Você sabe quanto custa um imóvel comercial naquela área? Não exatamente. Por isso preciso da sua ajuda. Para descobrir o valor, as condições, as possibilidades legais. Sandra colocou a xícara de café sobre a mesa, tentando processar o que eu dizia. Mas, mãe, com que dinheiro? Acabamos de gastar quase tudo que você tinha para salvar a casa. Olhei diretamente nos olhos dela. Vou vender a casa. O choque no rosto de Sandra foi quase cômico. Vender a casa? A casa que acabamos de salvar? A casa pela qual você lutou tanto? A casa do pai? Sim, aquela casa. Mãe, você não está pensando direito. Está sendo impulsiva. Sorri. Era exatamente a reação que eu esperava. Não, Sandra. Pela primeira vez em muito tempo, estou pensando com muita clareza. Com todas as suas memórias, é parte do meu passado. Um passado maravilhoso com seu pai, com você. Mas ainda assim, passado. Estou pronta para construir algo novo. Mas onde você vai morar? Existem apartamentos menores, mais adequados para uma senhora que vive sozinha. Posso encontrar algo confortável e ainda ter dinheiro suficiente para investir no centro, ou em algum espaço similar. Sandra balançou a cabeça, claramente preocupada. Mãe, essa é uma decisão enorme. Você precisa pensar com calma. Não pode simplesmente vender a casa onde viveu por 43 anos por causa de um programa que conhece há alguns meses. Não é apenas um programa, Sandra. Minha voz ganhou intensidade. São pessoas. Pessoas reais que estão tendo a chance de mudar suas vidas através da educação. O seu Vicente, de 62 anos, que está aprendendo a ler para poder ler histórias para o neto. A dona Olívia, que quer poder ler a Bíblia sem ajuda de ninguém. O Carlos, que não consegue progredir no trabalho porque não sabe escrever um relatório. Essas pessoas confiaram em mim. Não posso abandoná-las agora. Vi algo mudar no olhar de Sandra. Um lampejo de compreensão. Isso realmente significa muito para você, não é? Mais do que consigo explicar. Descobri um propósito, Sandra. Algo que me faz sentir viva, útil, realizada. Não é apenas sobre ensinar a ler e escrever. É sobre dignidade. Sobre dar às pessoas ferramentas para transformarem suas próprias vidas. Sandra ficou em silêncio por um longo momento, apenas me observando. Finalmente pegou sua bolsa e tirou um caderno. Ok, vamos analisar isso direito. Primeiro, precisamos saber quem comprou o prédio e por quanto. Depois, quais seriam as alternativas viáveis? Quanto custaria um aluguel na região? Quais espaços estão disponíveis? Senti uma onda de gratidão. Sandra não estava mais me tratando como uma idosa que precisava ser protegida de suas próprias decisões. Estava me tratando como uma igual, respeitando minhas escolhas, mesmo que não concordasse totalmente com elas. Nas semanas seguintes, trabalhamos juntas no projeto. Sandra usou seus contatos jurídicos para descobrir que o prédio havia sido comprado por uma construtora que planejava demolir a estrutura existente e construir um edifício comercial. O preço de compra havia sido de R$1.200.000, bem além do que eu poderia pagar, mesmo vendendo minha casa. Acho que teremos que buscar alternativas, disse Sandra, enquanto analisávamos os dados que ela havia coletado. Estávamos sentadas na mesa da cozinha, rodeadas de papéis, como duas sócias de um empreendimento. Existem alguns espaços disponíveis para aluguel na região, continuou ela. Um pouco menores que o atual, mas talvez funcionais. O problema é que os aluguéis comerciais são caros e exigem contratos de longo prazo. Eu analisava cada opção cuidadosamente. Nenhuma parecia ideal. Ou eram espaços muito pequenos, ou muito caros,
ou muito distantes para que os alunos pudessem chegar facilmente. Foi quando o telefone tocou. Era Helena, do centro comunitário. Dona Lúcia, tenho notícias. A Associação de Moradores está organizando uma audiência pública sobre a venda do centro. Parece que há uma cláusula no contrato original de doação do terreno que diz que o espaço deve ser usado para fins sociais. Eles estão questionando a legalidade da venda. Uma pequena chama de esperança se acendeu. Quando será essa audiência? Na próxima quinta-feira, no salão da prefeitura. A senhora viria? Seria importante ter os professores presentes. Claro que sim. Estarei lá. Quando desliguei, contei a novidade para Sandra. Isso muda tudo, disse ela imediatamente assumindo seu modo advogada. Se existe mesmo essa cláusula, podemos contestar juridicamente a venda. Vou pesquisar sobre isso. A audiência pública foi marcada para as 19 horas de quinta-feira. Cheguei 1 hora antes, nervosa, mas determinada. O salão da prefeitura já estava lotado. Reconheci muitos rostos. Meus alunos, outros professores do centro, moradores do bairro, comerciantes locais. Sandra chegou pouco depois, carregando uma pasta com documentos. Ela havia passado os últimos dias pesquisando sobre a história do terreno do centro comunitário. Encontrei os documentos originais, sussurrou ela, sentando-se ao meu lado. O terreno foi realmente doado à prefeitura em 1975, com a condição expressa de que fosse usado para fins educacionais e comunitários. A venda para uso comercial viola claramente essa condição. A audiência começou pontualmente. Representantes da construtora argumentaram que o centro era antigo, precisava de reformas caras e que a venda beneficiaria o bairro com novos empregos e desenvolvimento econômico. Então chegou a hora dos moradores falarem. Um a um, levantaram-se para defender o centro comunitário. Falaram sobre os programas que haviam mudado vidas, sobre a importância daquele espaço para a comunidade, sobre memórias de várias gerações que haviam passado por ali. Quando foi minha vez, senti um nó na garganta. Levantei-me, sentindo os olhares de todos sobre mim. Uma senhora de 71 anos, cabelos grisalhos, postura ereta, determinação nos olhos. Meu nome é Lúcia e sou professora voluntária do programa de alfabetização de adultos do centro comunitário. Contei sobre meus alunos, sobre o progresso que haviam feito, sobre sonhos que começavam a se tornar possíveis através da educação. Falei com paixão, com convicção, com a autoridade que meus 71 anos de vida me conferiam. Este centro não é apenas um prédio, concluí. É um farol de esperança para pessoas que passaram a vida inteira nas sombras da exclusão. Quando ensinamos um adulto a ler, não estamos apenas ensinando letras e palavras. Estamos devolvendo a dignidade que lhes foi negada. Estamos dizendo: você importa. Sua história importa. Seu futuro importa. Como sociedade, não podemos nos dar ao luxo de apagar esse farol. Quando terminei, houve um momento de silêncio, seguido por aplausos. Vi lágrimas nos olhos de alguns dos meus alunos presentes. Vi Sandra me olhando com orgulho evidente. Após minha fala, Sandra pediu a palavra e apresentou os documentos que havia encontrado, explicando com clareza jurídica por que a venda violava os termos da doação original. O prefeito que presidia a audiência parecia visivelmente impactado pelos depoimentos e pelas evidências apresentadas. À luz das informações trazidas hoje, vou solicitar a suspensão da venda até que possamos analisar completamente a legalidade do processo, anunciou ele ao final da audiência. Formaremos uma comissão especial para decidir o futuro do centro comunitário, com representantes da prefeitura, da construtora e da comunidade. Foi uma vitória parcial, mas significativa.
Saímos da audiência com um sentimento renovado de esperança. Você esteve incrível lá dentro, mãe, disse Sandra, enquanto caminhávamos para o carro. Nunca te vi falar assim em público antes. Eu também estou surpresa comigo mesma, admiti. Acho que quando você realmente acredita em algo, encontra forças que nem sabia que tinha. Nos meses que se seguiram, a batalha pelo centro comunitário continuou. A comissão especial foi formada com Helena representando o centro, Sandra oferecendo assessoria jurídica voluntária e eu participando como porta-voz dos professores e alunos. Foram reuniões tensas, negociações difíceis. A construtora não queria desistir facilmente de um terreno tão valioso. Ofereceram construir um espaço menor para o centro dentro do novo empreendimento. Proposta que recusamos por ser claramente inadequada. Em paralelo às negociações oficiais, comecei a mobilizar a comunidade de outras formas. Organizamos aulas públicas na praça do bairro, mostrando para todos o trabalho que fazíamos. Convidamos a imprensa local para conhecer nossos alunos e suas histórias. Criei um blog onde compartilhava relatos do progresso de cada um deles. Um dia recebi um telefonema inesperado. Era Teodoro, um antigo colega de Antônio, que havia se tornado um empresário bem-sucedido. Lúcia, vi uma matéria sobre vocês no jornal. Esse trabalho que estão fazendo é exatamente o tipo de projeto que minha fundação gostaria de apoiar. Teodoro havia criado uma fundação de apoio à educação após se aposentar. Marcamos um encontro para o dia seguinte, no próprio centro comunitário. Ele chegou pontualmente, um senhor elegante de 80 anos, apoiado em uma bengala de madeira entalhada. Mostrei a ele nossas instalações simples, apresentei alguns alunos, expliquei nossos métodos. Sabe, Lúcia, disse ele enquanto tomávamos café na pequena cozinha do centro. Antônio ficaria orgulhoso de ver o que você está fazendo. Ele sempre dizia que você era a pessoa mais apaixonada por educação que ele conhecia. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu não tive a mesma sorte que Antônio. Minha esposa faleceu há 2 anos e desde então tenho procurado um propósito para esta fase da minha vida. Acho que encontrei. Teodoro ofereceu não apenas apoio financeiro para o centro, mas algo ainda mais valioso: sua influência. Como empresário respeitado na cidade, ele tinha acesso a pessoas que poderiam fazer a diferença em nossa causa. Uma semana depois, fomos surpreendidos com uma notícia. A construtora havia desistido do projeto. Sob pressão da opinião pública e diante das complicações legais apontadas por Sandra, eles preferiram buscar outro terreno para seu empreendimento. O prédio do centro comunitário foi oficialmente transferido para a Fundação Educacional de Teodoro, com um contrato que garantia sua utilização para fins educacionais por no mínimo 30 anos. Além disso, a Fundação se comprometia a realizar as reformas necessárias e expandir os programas oferecidos. No dia da assinatura do contrato, o centro estava em festa. Balões coloridos, cartazes feitos pelos alunos, comida preparada pelas famílias. Era uma celebração não apenas da preservação do espaço físico, mas de tudo o que ele representava: oportunidade, dignidade, transformação. Em meio às comemorações, Sandra se aproximou de mim, com um envelope nas mãos. Mãe, tenho algo para te mostrar. Dentro do envelope havia um contrato de compra e venda de um apartamento. É um condomínio para pessoas acima de 60 anos, a 10 minutos daqui, explicou Sandra. Tem 2 quartos, uma varandinha com vista para o parque, segurança 24 horas e o melhor, uma biblioteca comunitária no térreo. Olhei para ela confusa. Mas eu não vendi a casa ainda, nem comecei a procurar onde morar. Sandra sorriu, um pouco nervosa. Eu comprei para você, com o dinheiro da venda do meu apartamento. Já está tudo pago. Fiquei sem palavras,
olhando para o contrato em minhas mãos. Sei que falei para você não vender a casa, continuou Sandra. Mas percebi que estava errada. Vi como você está feliz, como encontrou um novo propósito. E pensei, por que não apoiar isso de verdade? Por que não ajudar minha mãe a começar esse novo capítulo da vida? Sandra, eu não posso aceitar isso. É muito dinheiro. Pode sim, e vai. Considere como o início do meu pagamento pela dívida que contraí com você. Não apenas financeira, mas moral. Por ter traído sua confiança. Por quase ter feito você perder tudo. Seus olhos estavam marejados, mas seu olhar era firme, decidido. Além disso, acrescentou ela, vendi o apartamento por um bom preço. Estou morando num lugar menor agora, mas mais adequado para mim e as crianças. E sabe o que mais? Estou economizando para comprar algo próprio, sem atalhos, sem esquemas, fazendo tudo da maneira certa desta vez. Abracei minha filha com força, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Eram lágrimas diferentes daquelas que derramei na noite em que descobri sua traição. Não eram lágrimas de dor, de perda. Eram lágrimas de gratidão, de reconciliação, de amor renovado. Obrigada, filha, sussurrei. Não apenas pelo apartamento, mas por entender, por apoiar, por crescer junto comigo nessa jornada. Naquela noite, voltei para a casa onde vivera por 43 anos, sabendo que em breve me despediria dela. Mas não havia tristeza nessa constatação. Apenas uma serena aceitação de que a vida é feita de capítulos. Alguns terminam para que outros possam começar. Sentei-me na varanda como fizera tantas noites antes e olhei para o céu estrelado. Pensei em Antônio, em como ele sempre vira em mim uma força que eu mesma duvidava possuir. Pensei na traição de Sandra, em como aquela dor terrível se transformara, paradoxalmente, no catalisador para meu renascimento. Pensei nos meus alunos, em seus rostos iluminados pela alegria de cada nova descoberta. Pensei em Teodoro, encontrando um novo propósito através da generosidade. Pensei em Sandra, reconstruindo sua vida sobre bases mais sólidas. E pensei em mim mesma, em Lúcia, não apenas como esposa, mãe ou avó, mas como mulher plena, com sonhos próprios, com uma contribuição única para o mundo. A vida havia me surpreendido de formas que eu jamais poderia prever. A traição que partira meu coração acabara por abrir caminho para uma felicidade que eu não imaginava possível aos 71 anos. 3 meses depois, mudei-me para o apartamento que Sandra comprara para mim. Era aconchegante, luminoso, e ficava realmente a apenas 10 minutos do centro comunitário. A biblioteca no térreo logo se tornou meu lugar favorito, onde passei a coordenar um clube de leitura para os moradores. Vendi a casa para uma jovem família, pai, mãe e 2 filhos pequenos. No dia da entrega das chaves, fiz questão de mostrar-lhes cada canto, de contar algumas das histórias que aquelas paredes haviam testemunhado. Esta marca na parede da sala era onde medíamos a altura da minha filha. Expliquei à nova proprietária, uma mulher de olhos gentis que acariciava a barriga de 6 meses de gravidez. Espero que vocês façam suas próprias marcas aqui. Obrigada por nos confiar sua casa, disse ela emocionada. Prometo que cuidaremos bem dela. Não é mais minha casa, respondi sorrindo. Agora é de vocês. E uma casa precisa de vida, de risadas, de choro de criança, de cachorro latindo. Precisa de novas histórias. Entreguei-lhes as chaves com o coração leve. Estava pronta para escrever o próximo capítulo da minha vida. Um capítulo que nunca imaginei que existiria. Um capítulo de novos começos, novas descobertas, novos sonhos. Enquanto caminhava para meu novo lar naquela tarde, percebi uma verdade profunda. Às vezes, é preciso que nosso coração se quebre
para que nova luz possa entrar. A traição que achei que me destruiria havia, na verdade, me libertado. Libertado de expectativas limitantes, de rotinas confortáveis, mas estagnadas, de uma visão estreita do que poderia ser minha vida na terceira idade. Aos 71 anos, eu havia redescoberto algo precioso: a capacidade de me surpreender, de me reinventar, de encontrar alegria em lugares inesperados, de transformar dor em propósito, de seguir em frente, sempre em frente, com coragem e esperança. E isso, talvez, tenha sido o maior presente que a vida poderia me dar. Conclusão. Plais CTA. Hoje, aos 73 anos, olho para trás e mal reconheço a mulher que fui 2 anos atrás. Aquela senhora resignada, acomodada em sua rotina, definida pelos papéis que desempenhara no passado. A traição que sofri poderia ter sido o fim da minha história. Em vez disso, foi o começo de algo novo, algo melhor. Meu trabalho no centro comunitário continua a crescer. Já ajudamos mais de 100 adultos a conquistar a alfabetização. Sandra e eu reconstruímos nossa relação sobre bases mais honestas e igualitárias. E encontrei, aos 73 anos, uma plenitude que não conhecia antes. Se você está passando por um momento de traição, de dor, de quebra, saiba que isso não é o fim. Pode ser, se você permitir, o início de uma jornada surpreendente de autodescoberta. Não importa sua idade, sua história até aqui, ou o tamanho da ferida que carrega. Dentro de você existe uma força que talvez você ainda não conheça. Uma capacidade de recomeçar, de florescer em terreno improvável. O que você faria se não tivesse medo? Que sonhos deixou adormecidos? Que versão de si mesmo está esperando para despertar? Não espere que a vida te force a essa descoberta através da dor, como aconteceu comigo. Escolha, hoje mesmo, dar o primeiro passo em direção a uma vida mais autêntica, mais plena, mais sua. Porque, acredite, nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para descobrir quem você realmente é.